Olá, graça e paz, família, auxílio ao mestre. Tudo bem? Estamos de volta para realizar mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E neste trimestre, meus irmãos, nós estamos estudando o seguinte tema: a ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. Neste trimestre, nós fomos desafiados pelo Espírito Santo de Deus a produzir um conteúdo que vá de encontro ao contexto que nós estamos vivendo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E as 13 lições, elas têm como objetivo levar-nos a confiar em Deus, porque períodos de catástrofe, caos, desespero já houve em vários tempos distintos da história da civilização humana. E eles encontraram a resposta, encontraram a saída. E em todas elas, Deus manifestou o seu poder. Então, precisamos voltar os nossos pensamentos, os nossos corações, dobrar os nossos joelhos, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Amém, meu amado? Não é diferente nesta pandemia, nesse coronavírus. Hoje, nós estaremos estudando a lição de número 8, Samaria, o socorro divino nas mãos de 4 rejeitados. Texto-chave: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Texto base da lição encontra-se em 2 Reis, capítulo 6, versos 25 ao 30. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. 2 Reis, capítulo 6, verso 25 ao 30. Nesta lição de hoje, amados, nós vamos compreender o que aconteceu em Samaria. Samaria ela foi alvo da manifestação do poder de Deus. O profeta Elias profetizou nessas 10 tribos do Reino do Norte. Mas não bastou a manifestação do poder de Deus, porque o povo não se curvou ante a santidade de Deus. O povo ficou pasmado e admirado com a manifestação do poder de Deus, e o povo voltou àquela vida de miséria e àquela vida de fracasso espiritual.
Em decorrência disso, Deus entregou Samaria, que era a capital do império, na mão dos sírios. E eles cercaram a cidade por um longo período de tempo e começou a haver fome, doença, peste, desespero dentro dessa cidade, a ponto de uma mãe matar e cozinhar o próprio filho com uma outra mulher no acordo que elas fizeram. Então, para você ter ideia, o nível que chegou a situação, em como Deus iria resolver aquela situação. Deus ele tinha o controle sobre aquele isolamento. A cidade foi totalmente fechada. E a resposta de Deus para aquela cidade ingrata, apóstata, seria vinda dos lábios de 4 homens rejeitados, desprezados pela cidade de Samaria. Deus faria o sobrenatural para abençoar aos moradores daquela cidade. Embora eles não o merecessem, nós vemos aí um sinal claro da graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento. Síria, uma vara nas mãos de Deus. Semelhante ao que ocorreu no tempo dos juízes, irmãos, nós vamos compreender que Samaria, o reino do norte, se inclinou à idolatria, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a forma que Deus teve de atrair o povo para si foi entregando eles na mão do Império Sírio. Então o Império Sírio subjugou, dominou e aquilo ali levou o povo a se humilhar, a clamar por socorro. E Deus, quando ouve o clamor de corações quebrantados, Deus se compadece. Então nós vamos ver que a Síria, ela foi um instrumento usado por Deus como uma vara para corrigir aquele reino do norte, em especial Samaria, a capital do império. Uma cidade em total isolamento. A manifestação do poder de Deus tem como objetivo voltar o coração do homem para ele. Infelizmente, isso não ocorreu em Samaria. Após testemunharem o sobrenatural de Deus por intermédio de Elias, o povo permaneceu indiferente, razão pela qual foram subjugados pelos sírios. A cidade enfrentou um total isolamento. Suas saídas e entradas foram totalmente cercadas. Em pouco tempo, a morte e o caos fariam parte da realidade daquela cidade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais próximo do inimigo ele se encontrará. A razão do fracasso de Samaria foi o ter se afastado do Senhor. As consequências seriam dolorosas a todos os seus moradores. Então nós vamos ver aqui uma cidade em total isolamento. Irmãos, como eu já disse anteriormente, Deus manifestou o poder dele nesse reino do norte quando Elias clamou a Deus e Deus mandou fogo do céu. E todo mundo disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, meu querido, chegou o momento em que o povo se mostrou totalmente indiferente. O só o Senhor é Deus, não. O povo agora estava adorando a Baal novamente, cada um voltou para a sua miséria espiritual e aquela vida de fracasso. Então, como o poder de Deus tinha como objetivo levar o povo a se voltar para Deus e o povo continuou na prática pecaminosa, Deus os entregou, então, na mão do Império Sírio. Os militares, o exército sírio dominou Samaria, cercou aquela cidade, todas as entradas e todas as saídas. E aquilo durou um bom período de tempo, irmão. Então, em pouco tempo, a morte
e o caos, eles se tornaram uma realidade naquela cidade. O comércio, tudo que a cidade produzia, não poderiam enterrar os seus defuntos, as pessoas que morriam. Então, ali dentro da cidade, irmãos, havia o desespero, o caos, a ponto de a mãe comer o próprio filho, matar, cortar, como corta um animal, e cozinhar e comê-lo e dividir com uma outra mulher. Então, meu querido, nós vemos que tudo isso foi decorrente do fracasso espiritual do povo. A miséria física muitas vezes está atrelada à miséria espiritual. Ela é um reflexo do mundo espiritual ou da qualidade de vida que nós levamos com Deus. Quanto mais um homem se afasta de Deus, irmãos, mais próximo ele vai ficar do diabo, do inimigo. E quanto mais próximo do inimigo, mais ele vai contemplar a desgraça, a miséria, a tragédia. Então o segredo, meu querido, é permanecer aos pés do Senhor. O segredo é permanecer aos pés de Cristo. Amém, meu querido? Os reflexos do isolamento. Em decorrência do isolamento prolongado, a cidade se viu diante do caos social, econômico e moral. O custo de vida disparou. Os alimentos ficaram cada vez mais escassos. A morte aguardava a todos do lado de fora das muralhas, e dentro delas muitos já haviam sucumbido. 2 mulheres entraram em acordo de comerem os próprios filhos, alimentos que até então eram tidos como impuros, passaram a fazer parte da dieta alimentar do povo. O desprezo a Deus conduz uma sociedade às maiores atrocidades e decadência moral que se possa imaginar. O instinto de sobrevivência leva as pessoas a cometerem atos insanos e barbaridades. Nós vamos ver aqui agora os reflexos do isolamento. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e o isolamento, meu irmão, social, quando uma cidade é toda fechada, da sua entrada e a sua saída, meu querido, vai haver ali um caos social, econômico e moral. O escritor sagrado, ele não traz os detalhes do que estava acontecendo dentro da cidade, mas é normal numa situação daquela ver violência, roubo, saques, comércio, entendeu? Invasão de propriedade. O homem, diante da fome, ele se torna um animal, um predador. Então, o custo de vida, meu irmão, naquela cidade, ele disparou. Uma cabeça de jumento, irmãos, porque o jumento era um animal impuro. Esterco de pomba também não era coisa aceita dentro da lei judaica, mas no desespero, meu querido, cada um comia o que podia, entendeu? Cabeça de jumento era vendido, meu irmão, a preço de ouro. Então, o preço disparou, a inflação, meu querido, disparou, porque não tinha comida para todo mundo. Então, meu irmão, a morte estava do lado de fora, o exército sírio esperando as portas se abrirem, porque eles iam entrar e fazer uma chacina, ia matar a todos. Mas também, dentro da cidade, a morte já estava destruindo, acabando. Muitos sucumbiram diante daquela situação. Era aquele verdadeiro e famoso popular: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, meu querido, eles estavam agora diante de uma situação, meu irmão, que não havia solução. Então, nós observamos que em tempos de normalidade, aquelas pessoas não fariam aquilo que estavam fazendo. Nós estamos contemplando no Brasil aí o isolamento social e somos gratos a Deus por esse auxílio emergencial liberado pelo governo. Porque, irmãos, o caos social que nós estamos à beira dele é uma realidade. A criminalidade tende a aumentar, homicídio, violência, roubo, saques. O homem,
quando ele está com fome, o instinto dele de proteção o leva a fazer coisas, irmãos, horrendas, tá bom? E você, cuidado, quando você, eu nunca faria isso. Em situação normal, nós nunca faríamos determinadas coisas. Mas, e se a situação muda, a circunstância, for fome extrema, você saberia avaliar qual seria o seu estado emocional, a sua qualidade de vida espiritual? Você saberia avaliar quais seriam as suas reações? Eu não conseguiria. Então, meu irmão, o que nós observamos é o seguinte, que o desprezo a Deus, irmãos, quando o homem decide desprezar a Deus, uma sociedade decide desprezar a Deus, ela vai se deparar com a capacidade de realizar atrocidades e vai entrar numa decadência moral sem precedentes. Nós vemos aí, em alguns países, irmãos, o aborto legalizado, infanticídio, pedofilia. Nós estamos falando lá nos tempos antigos, não, nós estamos falando nos tempos atuais. Em alguns lugares é servido o feto da mulher em restaurantes onde pratica-se o canibalismo. O paganismo, ele está presente nos nossos dias. As sociedades liberais, que tudo é permitido, nada é proibido, irmãos. Essa sociedade, ela vai se deparar com a mais tremenda insanidade e barbaridade, coisas que só Deus acredita e o diabo bate palma. Então, os reflexos daquele isolamento estava trazendo coisas terríveis para aqueles moradores. Eles se desceram abaixo do nível dos animais irracionais. Um líder fracassado à procura de um possível culpado. Diante do caos instaurado, o rei de Samaria ficou perplexo e sentiu-se incapaz de resolver o problema. Como forma de desviar o foco das atenções, sua ira voltou-se contra Deus e, em especial, contra Eliseu, o qual foi jurado de morte. Errar é humano. O que não é concebível é alguém se esquivar das responsabilidades de seus atos e atribuí-los a terceiros. A ocasião pedia uma solução e não o derramamento de sangue de alguém inocente. Os conflitos matrimoniais e sociais sempre existirão. Os sábios buscarão primeiro a solução do problema e só depois procurarão compreender onde se deu o erro. Os tolos sempre buscam culpados e nunca a solução. Então, nesse subtópico, nós vamos compreender aqui que o rei de Samaria, ele se deparou com a sua incompetência. Ou seja, ele não tinha capacidade de resolver o problema. Ele era o rei. Era chamado ele de meu senhor, mas um rei incompetente, porque o problema ele era de ordem espiritual, era humano, físico, mas a fonte, o que desencadeou tudo aquilo, irmãos, foi espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos diante de uma situação o que desencadeou esta situação, esta pandemia, esse coronavírus e esta morte aí em série, meu irmão, tem cunho espiritual, que vai trazer reflexo no mundo físico. E o rei de Samaria, ele se mostrou incapaz de resolver o problema. Ele deveria ser exemplo de se humilhar diante de Deus. E o que o rei faz? Ele, para desviar o foco da sua incompetência, ingerência, capaz de resolver aquela situação, ele colocou a culpa em Deus, ele se revoltou contra Deus e agora diz que mataria o profeta Eliseu, porque aquilo ali era obra do Senhor e por isso ele mataria o profeta Eliseu. Irmão, vamos falar uma verdade aqui? Errar é humano, irmãos.
Eu erro, você erra, todos nós erramos. Agora, o que não é concebível, irmãos, é a gente não ter a maturidade de olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros. É transferir para outros o ônus da culpa. Eu sou o culpado, mas eu não tenho coragem de admitir o meu erro publicamente. Eu estou incapaz de me humilhar e falar, olha, gente, eu sou culpado dessa situação, eu pequei contra Deus. Não, botou a culpa em Deus. E diante desse período de pandemia, irmãos, onde o coronavírus está ceifando vidas e o reflexo é espiritual, o mundo virou as costas para Deus, sociedades inteiras viraram as costas para Deus, a igreja, em muitas igrejas, se curvaram ante ao vil metal e hoje estamos sofrendo, meu irmão, o reflexo desse desprezo para com o Senhor. Então, nós não vamos botar a culpa em Deus. Então, o que Deus faz é permitir uma situação semelhante a essa para que os corações se voltem para eles. Tá bom, meu querido? Então, diante dos conflitos, diante dos problemas, não adianta buscar culpado, irmãos, um possível culpado. O rei de Samaria, ele cometeu vários erros, mas um dos piores que ele cometeu foi a incapacidade que ele teve de reconhecer o próprio erro. Ele transferiu o ônus da culpa para Deus, transferiu o ônus da culpa para Eliseu e disse que iria matá-lo por conta disso. Agora eu pergunto, se caso ele tivesse matado Eliseu, teria resolvido o problema? Não. Aquilo ali seria apenas desviar o foco das atenções sobre si. Não resolveria o problema, tá bom? Não adianta dar chilique na hora do problema, não adianta ficar estressado, quebrar o pau e rodar a baiana. Não adianta. Então, o que precisa é olhar onde erramos, o que fizemos de errado, o que não estava agradando ao Senhor, tá bom, meu querido? Eu destaco aqui que nas relações sociais, marido, mulher, no casamento, na criação com os filhos, na faculdade, na sociedade, irmãos, os conflitos, eles sempre existirão. Sempre existirão os conflitos. Agora, a questão é, o sábio, diante dos conflitos, ele vai buscar a solução, ele vai buscar compreender uma saída, uma solução para aquele problema. Ele não vai ficar procurando culpado, porque na hora do problema, irmão, não é a hora de ficar procurando culpado, é a hora primeiro de resolver o problema. Depois que resolver o problema, aí sim vamos sentar, vamos conversar e vamos ver onde foi que nós erramos. No casamento é assim. Não adianta o marido culpar a mulher culpar o marido, o pai culpar o filho culpar o pai. Ah, ela engravidou, foi por culpa sua, porque você era liberal. Ah, isso aconteceu porque ele foi pro mundo da droga, porque foi culpa sua. Você não você deixava ele fazer tudo o que ele queria. Então não adianta procurar culpado. Então tem que buscar solução. E o rei de Samaria, ele errou em não buscar solução. Agora, os tolos, irmãos, diante das crises e dos problemas, eles não buscam, não é a solução, eles buscam culpados. Agora eu falo uma coisa, descobrir o culpado vai resolver o problema? Não. Então, resolve primeiro o problema e depois senta para ver onde foi que errou para não errar novamente. A bondade divina ante a indiferença de uma multidão. Nesta sessão, nós vamos compreender como a graça de Deus já se manifestava no Antigo Testamento, porque o povo não se arrependeu, o povo não se voltou para Deus. Mas a misericórdia de Deus é grande, irmãos. Deus decidiu mudar aquela situação por conta de um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu era o instrumento de Deus, profeta de Deus. E por conta de Eliseu, Deus mudaria aquela situação. Nós vemos aí a graça de Deus já se manifestando no Antigo Testamento, porque aquilo ali era a bondade de Deus diante da indiferença de uma multidão, de uma cidade envolvida com a idolatria, que virou as
costas para Deus. Então nós vamos compreender nesta sessão acerca da misericórdia e do favor imerecido de Deus. Um profeta ameaçado, porém não amedrontado. O Senhor comunicou a Eliseu que o rei estava determinado a tirar-lhe a vida. O profeta não correu apavorado. Sabia que Deus estava no controle da situação. O porta-voz da morte foi confrontado com o porta-voz da vida. Diante das palavras de Eliseu, o comandante escarneceu do Senhor e do seu profeta. A plena comunhão com o Senhor nos levará a romper com os temores, ameaças e perigos à nossa volta. O profeta Eliseu, movido pelo Espírito Santo, proferiu uma sentença ao arrogante capitão. Este testemunharia o que o Senhor faria, mas por conta da sua incredulidade e desprezo, ele não desfrutaria da bênção que estava por vir. Nesse subtópico nós vamos ver que o profeta agora ele foi ameaçado, entendeu? Antes dele chegar o capitão da guarda, em quem o rei confiava, o Espírito de Deus comunicou que o capitão estava indo lá para ameaçá-lo, estava indo lá para trazer a mensagem do rei que queria decapitá-lo, queria matá-lo. Não vai lembrar o profeta Elias? O profeta Elias, quando recebeu o recado de Jezabel, saiu correndo. O profeta Eliseu, ele estava vivendo um outro momento, tá bom, meu querido? Então não podemos fazer comparação entre um e outro, são circunstâncias diferentes. Mas o fato é que Eliseu não correu. O Espírito de Deus falou com ele. O Espírito Santo comunicou a ele. Ele sabia que Deus estava no controle da situação. E quando o porta-voz da morte chegou lá irado, dono da razão, e disse, olha, o rei disse que vai mandar te matar, Eliseu confrontou ele primeiro. Falou que, olha, amanhã por volta desse mesmo horário haverá abundância, fartura e comida. O capitão da guarda, irmãos, ele foi tão arrogante e tão soberbo que ele afrontou a Deus. Ele falou, nem se Deus abrir janelas do céu, isso vai acontecer. Ah, irmão, não mexe com um homem de Deus que tem peito, que é macho, que é corajoso, não, irmão. Porque quando mexe com um homem de Deus e toca na santidade de Deus, o profeta, ele enfrenta mesmo e fala a verdade. Ele disse, olha, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Você não vai participar, tá bom? Tu vai ver, mas você não vai participar da bênção. Então, meu querido, quando nós estamos dominados, controlados pelo Espírito Santo, pode vir pandemia, coronavírus, mortandade, peste que assola ao meio-dia, trevas e escuridão, pode vir H1N1, câncer, pode vir o que for. Meu irmão, a fé vai nos fazer romper o medo. Medo de morrer, que medo que nós temos, irmão? Se partirmos hoje, irmão, nós estaremos nos braços do Senhor. Então, por que você tem medo da morte? Tenha medo de pecar, tenha medo de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, porque aí você não vai cair nem no coronavírus, não, meu filho, você vai cair na mão do Deus vivo. Então, o profeta Eliseu, irmãos, ele na autoridade de Deus, ele confrontou o capitão arrogante, presunçoso, e o homem era um homem de guerra. Era um homem que estava disposto a matar, mas do lado de Eliseu estava a vida, e do lado do capitão estava a morte, e a vida prevaleceu sobre a morte. E por que o capitão não desfrutou? Em virtude da sua incredulidade e do desprezo para com o Deus vivo, o Deus de Israel. Meu irmão, confie no Senhor. Firme teus passos no Senhor, porque Deus está no controle desta situação. Não tenha medo, confia. Preocupe-se em não se envolver com o pecado. Preocupe-se em estar no centro da vontade de Deus, porque o resto, ele trabalha a seu favor.
4 sobreviventes unidos pela dor. Do lado de fora da cidade, 4 leprosos lutavam contra a fome. Eles decidiram que não morreriam naquele lugar de braços cruzados. A doença não roubou-lhes a disposição de lutarem e acreditarem em um possível milagre. A doença que os afastou do convívio com as demais pessoas os uniu na luta contra a morte. O cristão deve lutar até o fim, jamais se entregar diante dos dissabores da vida ou ante a possibilidade da morte. Os leprosos sabiam que estavam à beira da morte. Todavia, não se entregariam sem que antes lutassem com todas as armas que ainda dispunham. Olha que coisa maravilhosa, irmão, dentro desse texto, dentro dessa passagem bíblica. Lá dentro, uma cidade de desespero. Do lado de fora, o exército sírio. No meio de tudo isso, 4 sobreviventes leprosos. Eles não estavam nem dentro da cidade e nem foram atingidos pelo exército sírio, porque ninguém tinha coragem de chegar perto deles. Então nós vemos ali, meu irmão, que aqueles homens estavam sofrendo a mesma dor, a lepra. A lepra que os fez com que eles não tivessem mais convívio familiar e social e não pudessem entrar na cidade, aquela dor da doença, da enfermidade, uniu os 4. De repente, os 4 já teriam morrido dentro da cidade por conta do homicídio, violência, a fome, mas eles estavam ali. E eles chegaram a uma conclusão: gente, nós vamos morrer. Todo homem morre, não é verdade? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer também, porque alguém vai jogar uma pedra em nós, vai matar nós. Olha lá que não vão comer até leprosos, porque já estão comendo criança que dirá leproso. Então, vamos fazer o seguinte: já que nós vamos morrer mesmo, vamos fazer uma coisa, vamos lá no acampamento do sírio. Fala: rapaz, mas você tá doido? Todo mundo tá fugindo daquele acampamento. Fala: rapaz, mas nós não tem mais nada a perder não, rapaz. A situação para nós não tem mais nada a perder. Se morrer, morreremos. O pior que pode acontecer é a gente morrer. Então, vamos lá. Então, o que nós vemos? Homens que estavam decididos a usar as últimas armas, a lutar até o fim. Eles não se entregaram. Eles ficaram: vamos morrer aqui mesmo de fome, a fome está vindo, nós vamos morrer aqui, não vamos arriscar mais não. Irmão, tem pessoa que se entrega. Tem pessoa que se entrega diante dos problemas da vida. Ele fica esperando a morte. Ah, meu Deus, eu sou o próximo agora. Meu Deus, Facebook, fulano morreu, era colega meu. Beltrano morreu, era colega meu. A irmã morreu, era da minha igreja. E só vai olhando, só perda, desespero, só vendo morte, tudo quanto é lado. Ah, meu Deus, eu sou a próxima pessoa a morrer. Irmão, tu é crente mesmo. Cristão não se curva nem diante da morte, meu querido. Não se curva nem diante da morte. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nós lutamos até o fim, meu querido, ainda que estejamos diante da morte. Os cristãos, no passado, morreram crucificados, queimados. Cristãos em vários lugares do mundo estão morrendo, tendo parte do corpo cortada, mas eles não negam a Jesus, meu querido. Então, nós não devemos nos entregar, precisamos lutar, ainda que estejamos diante da iminência da morte. A morte está na porta, mas nós não nos entregamos, nós não nos curvaremos diante dela. Somente diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é que nós nos prostraremos, colocaremos a boca no pó, e se a morte nos alcançar, ela vai nos alcançar brigando, porque nós vamos partir lutando, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. E aqueles que morrem em Cristo Jesus não são derrotados, são vitoriosos, porque eles estão sendo promovidos para as mansões celestiais, meu irmão. Então aqueles leprosos estavam determinados a usar todas as armas que estavam ao dispor deles. Eles tinham coragem, determinação. A lepra não tirou deles a coragem.
a determinação e a disposição de acreditar no possível, ainda que distante, um possível milagre. E o milagre iria acontecer na vida daqueles leprosos. Meu irmão, não se entregue, confie. Por pior que esteja a situação na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, não vai tirar a vida, não vai pular de prédio, não vai tomar veneno, porque isso não vai melhorar a sua situação. Na verdade, vai piorar. Tá bom, meu querido? Porque quem tira a vida, eu não posso falar que ele vai para o céu. Agora, dizer se ele vai para o inferno, meu irmão, eu não arriscaria, não. Eu prefiro aguentar no Senhor e ter a certeza de encontrar com Ele no dia do arrebatamento. Então, fique firme, não desista, não se entregue. Você tem um Espírito de Deus, faça como Eliseu. O homem veio trazendo a notícia da morte, Eliseu confrontou a morte. Tá bom, meu irmão? Porque do lado dele estava a vida. Glórias ao nome do Senhor. Da fome extrema à abundância. O Senhor, de forma irônica, aterrorizou o exército da Síria. Estes saíram correndo às pressas com medo de um inimigo imaginário. A porta da oportunidade se abriu para os 4 leprosos, os quais comeram, beberam e se fartaram com tamanha fartura que havia naquele lugar. Quando Deus faz promessas, Ele age de diversas formas e maneiras para cumprir o que prometeu, ainda que aos nossos olhos nada pareça estar acontecendo. A fé nos leva a prosseguir em meio aos vendavais da vida. Quem espera a bonança para caminhar, nunca experimentará o que Deus pode realizar em sua vida. Os leprosos ousaram andar em meio aos vendavais. Então nós observamos como Deus mudou o quadro daqueles leprosos, irmãos. Deus trabalhando para cumprir a palavra do profeta Eliseu. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus, quando quer agir, Ele age e não precisa da ajuda de ninguém. Ele sabe o que faz e como trabalha. Deus tem milhões de formas de resolver essa questão da pandemia, sem precisar de passar pelo cientista, pela ciência, sabedoria humana. Tá bom, meu querido? Então ponha isso na tua cabeça. Para de voltar a atenção para o homem, volte a atenção para Deus. Olha a forma irônica que Deus resolveu o problema. Deus fez com que o exército sírio ouvisse um barulho de carruagem, de soldado, um movimento de um exército, e eles deduziram, olha só, eles não viram, eles deduziram, chegaram à conclusão que se tratava de poderosos exércitos que Samaria havia contratado. E no medo, no desespero, eles correram, deixaram tudo para trás, deixou comida, porque o exército, quando vai para a guerra, eles levam comida, eles levam alimentos, porque ficariam meses ali cercando a cidade, até que a cidade se entregasse. Então, eles fugiram diante do inimigo, irmão, imaginário. Não existia inimigo contra eles, não. Eles só ouviram quando Deus quer agir, irmão. Deus, ele só faz o barulho. E parece que esse cachorro vira-lata, quando bate o pé, o cachorro sai correndo. Quando Deus quer agir, meu irmão, até cabra macho sai correndo, igual cão vira-lata. Então Deus colocou neles o terror. Deus entrou com pânico, desespero e correram, deixaram tudo para trás. Você já viu um exército fazer um trem desse? Deixar cavalo para trás, deixar mula para trás, deixar tudo para trás, meu irmão. O terror de Deus chegou naquele acampamento, tá bom? E agora, as portas se abriram, a porta da oportunidade se abriu para os leprosos, aqueles que decidiram, nós não vamos nos entregar, não. Se a gente morrer, morre, mas nós vamos morrer lutando. Nós vamos morrer acreditando no milagre. Não sei como, mas nós vamos morrer lutando. Vamos lá para o arraial do Sírio, irmão, e era lá que estava a bênção. Quando você pensa que está tudo chegando ao fim, continue acreditando no milagre. Continue confiado no Senhor, porque se Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir na sua vida.
Se Deus prometeu, Ele vai mover céus e terra para te honrar, te exaltar e abrir a porta para você. Aqueles leprosos, um dia estavam morrendo de fome. No dia seguinte já estavam comendo, bebendo, juntando prata, ouro, roupa. Eles estavam desfrutando agora de um momento, de um milagre extraordinário, irmãos. E que eu destaco aqui, que a fé nos leva a prosseguir em meio aos vendavais e às tempestades da vida. Não pare, continue na sua jornada. Não, eu vou sair da presença de Deus. Tu vai para onde então, meu querido? Quem é que pode te salvar? Quem é que pode te livrar? Você está com medo de um vírus? Tu está com medo da morte? Jesus disse que aquele que nele crê não morrerá, porque ele o ressuscitará, porque ele é a vida, meu querido. Então, quem crê mesmo no Senhor, ele não se deixa parar no meio do caminho, ele prossegue firme na trajetória. Pode morrer 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita com esse coronavírus, meu querido, mas você vai continuar firme, porque, meu irmão, quem espera a bonança, a calmaria chegar para caminhar, meu irmão, ele nunca vai experimentar o que Deus pode fazer na sua vida. Os leprosos, eu destaco aqui, que eles ousaram caminhar no meio das tempestades. Eles caminharam contra a morte, que era o exército sírio. Eles falaram, nós não temos nada para perder. Nós, se morrer, morreremos. Mas pode acontecer de Deus fazer um sobrenatural e nos dar uma vitória. E, meu irmão, e Deus operou um sobrenatural e os 4 a testemunhar, primeiro, o mover de Deus a favor de Samaria foram os 4 leprosos. Abençoados para abençoar. Nesta sessão nós vamos compreender que Deus abençoou aqueles 4 leprosos. Eles eram os mais desprezíveis da cidade. Ninguém queria aqueles homens por perto. Talvez um era carniça, podre, fedorento e outro tinha outro apelido lá. Eram os apelidos mais prováveis, entendeu? Então chamavam de carne podre. Tá? E eles foram abençoados por Deus. Eles entraram na primeira tenda, comeram, beberam, se fartaram, entrou na segunda, comeram, beberam, e depois eles perceberam o seguinte, olha, não tem ninguém aqui, e tem comida sobrando, tem fartura aqui. E agora? Se nós nos calarmos, hoje é dia de boas novas. Nós precisamos anunciar para a cidade, porque nós estamos tendo abundância aqui, e tem uma cidade lá em desespero morrendo. Nós vimos o povo gritando lá, desesperado. Então, hoje é dia de boas novas. Então, eles compreenderam que eles foram abençoados para poder abençoar. Meu querido, Deus tem prazer de abençoar pessoas que têm visão de abençoar outros. Pense nisso. Leprosos por condição, mensageiros por opção. Após comerem e beberem, um sentimento de dever surgiu no coração dos leprosos. Eles podiam ouvir o grito da multidão de famintos e desesperados a clamar por socorro. As lembranças da cidade não eram agradáveis. Por vezes, eles foram expulsos e desprezados pelos seus moradores. Uma força maior os impelia a levar a mensagem de boas novas àqueles que estavam à beira da morte. O salvo em Cristo nunca deve se esquecer de onde Deus o tirou, o que fez por ele e qual é a sua missão neste mundo. Há muitos que hoje estão ricos e fartos em virtude do Evangelho. Todavia, passaram a amar mais os bens do que propriamente as almas que deveriam alcançar. Então, nós observamos o seguinte, que aqueles 4 homens, eles eram leprosos por uma questão de condição. Eles não escolheram ser leprosos, eles foram atingidos pela doença. Agora, o serem mensageiro, porta-voz das boas novas, isso aí já foi uma escolha deles.
uma decisão. Então, compreenda, eu sou pecador por condição, porque eu sou descendente de Adão, mas sou porta-voz, sou pregador do Evangelho por escolha, porque eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, nós vemos que após eles comerem e beberem, estavam morrendo. Assim é a minha história, é a sua história. Nós estávamos com a lepra do pecado, totalmente dominados pela lepra do pecado. Mas alguém nos alimentou, Deus nos fortaleceu, nos deu da água da vida, nos deu do pão da vida. Então, meu irmão, Deus agora nos fortaleceu, a mim e a você. E agora, meu querido, Deus nos deu uma missão. A missão daqueles leprosos, eles compreenderam que eles não poderiam ficar indiferentes e alheios ante ao sofrimento das multidões. Eles tinham do bom e do melhor, mas lá próximo deles estava uma cidade em desespero. E as lembranças daquela cidade, irmãos, não era nada agradável. Eles foram enxotados, humilhados, desprezados. Eles tinham tudo para ter mágoa, rancor daquela cidade. Deixa esses miseráveis morrerem. Deixa esse bando de gente que nunca nos estendeu a mão morrer para lá. Vamos agora viver o nosso momento, irmãos. Uma força maior, uma força, os impulsionáveis, era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Sai do seu egoísmo. Eu não te abençoei somente para você, não. É para você ser canal de bênção. Meu irmão, mais do que nunca, nós que somos a igreja de Cristo, nós precisamos compreender de onde Deus nos tirou, a vida de miséria que nós vivíamos nela, a vida de pecado que nós estávamos nela, o que Deus fez por nós, quem nós somos hoje. Nós não podemos perder de vista a nossa missão e a nossa vocação, meu querido, que Deus tem para a nossa vida. Eu não vim a este mundo somente de passagem para curtir. Eu vim a este mundo com uma missão, meu querido. Missão de levar almas aos pés do Senhor, com a missão de adorar o meu Senhor, com a missão, meu querido, de proclamar as boas novas. E eu trazendo isso para os nossos dias, meu irmão. Há muitos que hoje estão ricos, com muito dinheiro por conta do Evangelho. Eles não enriqueceram as pessoas com o Evangelho. Eles se enriqueceram pregando o Evangelho. Não necessariamente por amor a almas, mas por causa do amor ao vil metal. Aqueles leprosos abandonaram todo o ouro, toda a prata, toda a comida, tudo, e obedeceram à voz do Espírito Santo e foram clamar na cidade, dizer que havia comida, havia abundância. Meu querido, será que a igreja que nós estamos vivendo nos nossos dias não pegou o caminho contrário, não? Talvez a igreja hoje está rica, abastada, cheia de renome, templos suntuosos, mas perdeu o amor pelas almas. As almas que deveriam ser alcançadas, as almas que deveriam ouvir a mensagem do Evangelho. A igreja fechou-se dentro do seu clubinho, o clubinho das quatro paredes. E Deus o que faz? Manda uma pandemia. Sai crente correndo para um lado, crente correndo para o outro, crente agora isolado, vai para o Facebook, vai para o WhatsApp, prega esta mensagem, anuncia esta mensagem enquanto tu tem tempo, meu querido. Nós somos chamados por Deus para sermos canal de bênção nesta geração. Aqueles leprosos, eles tinham uma missão. Deus os abençoou para que eles pudessem ser canal de bênção para aqueles que estavam à beira da morte. O socorro divino proclamado nos lábios de leprosos. Deus, na sua infinita misericórdia, socorreria a multidão que lhe virara as costas. A graça imerecida se fez manifesta nos lábios de 4 leprosos. Deus fez por Samaria o que eles não mereciam ou tampouco teriam condições de fazer. De igual modo, o Senhor Jesus o fez na cruz do Calvário a todos os pecadores. Seu sangue foi derramado para que todo aquele que nele crer não pereça. Os leprosos não ficaram ricos, tampouco foram honrados pelo rei. Não obstante, cumpriram sua missão,
morreram como pobres miseráveis. Todavia, não se esquivaram da missão que lhes fora confiada pelo próprio Deus. A verdadeira recompensa receberão na eternidade. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Eu vejo nesse episódio o socorro divino proclamado nos lábios de leprosos. Eu sou um leproso, um pecador, lavado, purificado no sangue de Jesus. A minha natureza pecaminosa, ela será extirpada quando do arrebatamento da igreja. Então, o Evangelho é pecador arrependido, pregando para pecadores que precisam se arrepender. Então, isso aí nós vemos a graça de Deus. E a graça de Deus, irmãos, nós vemos ela lá no Antigo Testamento, porque Deus usa 4 leprosos, impuros, imundos, aos olhos da sociedade. Mas eles chegaram diante daquela cidade em desespero e trouxeram uma mensagem de boas novas. Olha, lá no acampamento dos sírios, Deus operou um milagre. Lá tem comida para todo mundo. Lá tem fartura, lá tem abundância. Não precisam mais se matar uns aos outros. Deus proveu para vocês tudo o que vocês precisam. Meu querido, olha que pregador fervoroso. 4 pregadores, sujos, fedorentos, leprosos, mas com a mensagem autêntica de Deus. Nós, meu querido, nós somos barro. Nós somos vaso na mão de Deus. Não há beleza, não há formosura. Quem olha para mim e me conhecer mais de perto, nossa, eu não sabia que o irmão Mauro tinha tanto defeito, tantas falhas e imperfeição. Mas não fica apontando o dedo para mim não, que você tem um bocado também, tá, meu irmão? Você tem um bocado também, tá, minha irmã? Então, nós somos o quê, irmão? Vasos na mão de Deus. Somos imperfeitos, somos falhos, mas é a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos deixa, nos coloca de pé. É por isso que pregamos, é por isso que intercedemos, é por isso que evangelizamos, é por isso que anunciamos a salvação, meu irmão. E nós observamos que, de igual modo, irmãos, Jesus, ele teve compaixão da minha vida. Ele teve compaixão de você. Samaria, ela não merecia o favor de Deus. Era um povo pagão. Pagão não, era um povo envolvido com o paganismo, com a idolatria, virou as costas para Deus. Mas a graça de Deus foi tão grande que Deus resolveu mudar a história daquele povo, ainda que não merecessem. E quem disse que você merecia ser salvo? Quem disse que eu merecia ser salvo, irmão? Nós somos salvos pela graça. Não é por mérito, irmãos. É a misericórdia do Senhor. Então, nós vamos observar o seguinte, que aqueles leprosos que pregaram a mensagem, eles não foram honrados em praça pública. Eles não ficaram ricos porque eles abriram mão da riqueza, de ficarem milionários. Mas mesmo com milhões e milhões guardado em ouro, eles nunca deixariam de ser leprosos. Meu irmão, a riqueza do Evangelho está na mensagem que nós pregamos. Não é no carro que nós andamos, não é na casa que nós temos, não é nos bens que nós possuímos. A riqueza do Evangelho está em Deus, tão santo, tão puro, se relacionar com seres tão imperfeitos, tão falhos como eu e como você. Então, meu querido, nós vemos aí a riqueza. E aqueles homens não morreram ricos, milionários, não foram honrados, morreram como pobres e esquecidos, desprezados ainda a situação deles. Meu querido, muitas pessoas nos desprezam, muitas pessoas não dão nada por nós. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, o melhor lugar para ser honrado, para receber o prêmio, irmão, é lá no céu. Meu irmão, lá na glória, na eternidade, esses leprosos receberão a verdadeira recompensa da parte de Deus. Não faça para ser visto, faça porque Deus te chamou, te capacitou para falar, para pregar e ser vaso de bênção no meio deste mundo, perdido, desesperado sobre o vale da sombra da morte. Salvação para os humildes e juízo para os incrédulos. Após as boas novas apregoadas pelos leprosos, uma enorme multidão afluiu para o arraial dos sírios. A salvação chegou à cidade não pelo braço do homem, mas pelas mãos de Deus.
O capitão morreu esmagado naquele dia por conta do desprezo ao Senhor e da sua incredulidade. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que condena. Muitos se perdem por não crerem na mensagem da cruz. Já outros, embora o tenham recebido, se perdem por desprezarem a Deus e sua palavra. Há aqueles que se deixam moldar pela mensagem do Evangelho, e há os que intentam adaptar o Evangelho ao seu estilo de vida profano, imoral, pervertido e destituído do amor pelo próximo. Meu querido, aqui só esse ponto aqui daria uma mensagem, um estudo maravilhoso. A salvação para os humildes e o juízo para os incrédulos. Aqui nós já estamos entrando em escatologia bíblica, né? Sobre a salvação, soteriologia. Então tem várias doutrinas aqui dentro desta reflexão. Observa, a salvação, a oportunidade de salvação foi para todos. Por que o capitão não foi salvo? Por que o capitão não desfrutou? Primeiro, ele foi arrogante e soberbo. Ele desprezou a Deus, tá bom, meu irmão? E ninguém que despreza a Deus e a sua palavra vai ter um final feliz, tá bom, meu querido? Então, o evangelho que salva, irmãos, é o mesmo evangelho que condena. Por quê? Porque Deus dá a todos o princípio de igualdade. A todos o princípio da igualdade. Em Samaria, todos tiveram a mesma oportunidade. O que Deus operou foi o que ninguém poderia operar. Não foi eles que se salvaram, foi Deus que teve misericórdia e salvou aquele povo. Mas a palavra de Deus surtiu efeito no coração. Aqueles leprosos pregaram e eles creram e a multidão afluiu para aquele lugar. E ali saciaram a fome, a sede e a morte foi derrotada, meu querido. Mas aqueles que, semelhante ao capitão da guarda, que não creem, que zombam, que escarnecem de Deus. Então, aqueles que se humilham e aceitam ao Senhor Jesus, estes serão salvos. Agora, nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que há um outro grupo aí, daqueles que aceitaram o Evangelho, mas o Evangelho não moldou a vida deles. A vida deles continua a mesma vida, de miséria, vida de pecado. Eles não se deixam moldar pelo Evangelho. Eles querem que o Evangelho venha se adaptar às suas vidas. Aí a razão deles procurarem igrejas e pastores que pregam segundo os seus interesses. Eles querem viver uma vida profana, uma vida imoral, uma vida pervertida e uma vida sem amor ao próximo. São pessoas egocêntricas. Elas querem viver somente para si, na imoralidade, sem pureza, sem santidade. E diz que são gospel. São gospel agora, o evangelho light, o evangelho que não exige mudança, o evangelho que não exige abandono de pecado. É o evangelho venha como está e permaneça do jeito que você quer. O evangelho verdadeiro, genuíno de Jesus venha como está e deixe a palavra te moldar. Meu querido, precisamos ser moldados pelo evangelho. Precisamos ser santificados pelo Evangelho. Precisamos evidenciar mudança de vida e transformação de vida. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós não estejamos no grupo daqueles que, embora tenham conhecido o Evangelho, desprezam a palavra de Deus e zombam do próprio Deus. Eu quero dizer que dura coisa, horrenda coisa, é cair na mão do Deus vivo. É aquele que conhece a verdade e não vive a verdade de Deus. É aquele que optou viver no engano, na mentira, tendo duas caras. Uma dentro da igreja e outra fora da igreja. Meu querido, nesse tempo de pandemia, Deus está trabalhando e muitos estão descobrindo quem é crente e quem não é crente. Olha o número de pessoas que nem se interessam pela escola bíblica dominical, pelas redes sociais. Pessoas que agora estão achando que estão de férias na fé, que estão envolvidos no pecado, na pornografia digital, meu querido. Então, estou falando verdades aqui que o Espírito Santo comunica ao meu coração.
Então são pessoas que querem viver uma vida imoral, pervertida e ainda dizem que aceitaram Jesus como Salvador. Mas eu desacredito que eles tenham aceitado a Ele como Senhor. É aquele que estabelece o padrão de moral, de conduta a ser vivido. Meu querido, encerramos aqui a nossa lição. Que o Espírito de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude do nosso tempo limitado. Eu gostaria que, se você deseja esse slide que nós usamos em PDF, tem o meu telefone no rodapé, você pode me ligar, pode mandar uma mensagem e eu vou encaminhar para você esse material. Nós estamos produzindo o material deste terceiro trimestre na direção e na unção do Espírito Santo. E eu sou grato a Deus pelos irmãos que estão me ajudando, que estão estendendo as mãos, tanto no sentido material como espiritual, que só Deus sabe as batalhas que nós estamos travando para produzir este conteúdo. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Meu Deus, faça-nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, a vida de miséria, de pecado que nós vivíamos, a pobreza espiritual. Estávamos caminhando para a perdição no vale da sombra da morte, mas o Senhor, meu Deus, passou por lá, nos libertou da morte e nos deu, meu Deus, o pão da vida, a água da vida. E hoje nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Meu Deus, não permita que o ouro, a prata, meu Deus, os recursos e os bens venham nos desviar do Senhor, mas que o ouro, a prata e os bens que estiverem ao nosso dispor sejam colocados diante do Senhor, para que o Senhor possa alcançar almas, para aqueles que estão pregando, aqueles que estão anunciando, aqueles que estão envolvidos a pregação do Evangelho. Meu Deus, usa-nos como instrumento vivo nas Tuas mãos nessa geração, nesse mundo pervertido, nessa sociedade que virou as costas para o Senhor. Meu Deus, nós queremos Te agradecer pela grande salvação que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus. Meu Pai, nós não queremos ser crentes somente, nós queremos ser salvos, nós queremos ser moldados, transformados, purificados pelo poder da Tua palavra e do Evangelho, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Podemos partir deste mundo, meu Deus, sem nada, talvez no esquecimento, no desprezo e no abandono, mas temos a certeza que nós um dia estaremos diante do Senhor e seremos honrados pelo Senhor e receberemos do Senhor o galardão. Pai, nós Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe, e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que nem você e nem eu estaremos aqui. Nós subiremos nos ares e encontraremos com o nosso Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.